Olá, gente! No nosso quadro Questão de Lei de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as diretrizes da Lei Complementar número 150 de 2015, que é uma lei federal que trata sobre os direitos e os deveres dos empregados domésticos, tá certo? E é importante nós entendermos que empregado doméstico é para quem pode. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que estão aí explorando a mão de obra de trabalhadores domésticos, mas não estão pagando o que verdadeiramente eles merecem. E aí você pode dizer, mas é porque é o que eu posso pagar. E a pessoa pode achar melhor trabalhar ganhando pouco do que ficar sem um emprego. Tudo bem, aí já é uma questão pessoal. Mas isso não isenta a sua responsabilidade e não isenta também a sua obrigação perante a lei, tá certo? Que diz o quê? Que diz que o empregado doméstico ele tem direito ao salário mínimo e é muito comum, principalmente em cidades do interior, um subsalário, muitas vezes até abaixo de meio salário. E se esse empregado doméstico acionar a justiça, ele vai ter direito a receber toda a diferença salarial daquele período. Um exemplo para você entender melhor. Vamos supor que eu trabalho durante 10 meses em uma residência e a minha patroa só vai me pagar meio salário. Então, eu posso cobrar na justiça mais meio salário de todos aqueles 10 meses, entendeu? Ou seja, eu vou ter aí um saldo em 10 meses de 5 salários. Então, é muito importante que você pague o que verdadeiramente deve para que não acumule. Por quê? Porque se acumular e esse empregado doméstico acionar a justiça, ele vai ganhar porque são direitos aí amparados pela lei, tá certo? Outro direito também previsto na lei dos empregados domésticos é a questão da jornada de trabalho, que deve ser limitada em até no máximo 44 horas semanais. Ou seja, o empregado doméstico ele tem direito a ter o seu dia de folga e a jornada que ultrapassar 44 horas semanais, esse empregado ele vai ter o direito à hora extra, tá certo? E a indenização pela hora extra é um adicional de a partir de 50%, no mínimo 50%. Então, se a hora normal é o valor X, a hora extra, ou seja, se ele trabalhou fora do horário de expediente normal, ou no final de semana, ou no feriado, então ele vai ganhar 50% a mais do que ganharia, do que é pago nas horas normais, tá certo? Então, é importante você saber disso, que inclusive a Constituição, lá no seu artigo 7º, parágrafo único, regulamenta bem direitinho essa questão aí do adicional da hora extra. A lei dos empregados domésticos, ela vai falar também sobre a remuneração de horas trabalhadas em viagem. Então, se o empregado doméstico, ele viaja a serviço para acompanhar aí seus patrões, ele vai ter direito também de receber um adicional de, no mínimo, 25%. Ou então, negociar, né, essa questão das viagens em termos de banco de hora, em que ele vai ter crédito aí, né, que pode utilizar a seu critério. O empregado doméstico, ele tem também aí o direito ao intervalo para a refeição e ao descanso. Esse intervalo ele é de no mínimo 1 hora e no máximo 2. E por que isso é importante? Porque tem pessoas que entram na residência que trabalha e vão ininterruptamente, não para, né? Não para o descanso. Só que o que a legislação fala é que trabalhando 8 horas por dia, claro que o horário de descanso ele vai ser proporcional também às horas trabalhadas, né? Por exemplo, a jornada que não passar de 6 horas, o intervalo é de 15 minutos. Mas se a jornada de trabalho for de 8 horas diárias, então vai ser no mínimo aí 1 hora e no máximo 2 horas de descanso, né? Para o descanso e para a alimentação. E no caso dos empregados que residem no local de trabalho, esse período de intervalo, ele vai poder ser intercalado, tá certo? Sendo no mínimo 1 hora e no máximo 4.
Isso no caso do empregado residir morar na residência que ele trabalha. Se trabalhar à noite, entre 22 horas e 5 da manhã, também vai ter direito aí à questão do horário do adicional noturno, tá certo? Gente, isso é muito importante. A hora noturna, ela não é de 60 minutos. A hora noturna, ela é de 52 minutos e 30 segundos, tá certo? Então, ela é uma hora mais curta, a hora noturna, e a remuneração pelo horário noturno também é acrescentada. O adicional noturno deve ser pago para quem trabalha nesse horário entre as 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. Isso é muito comum no caso de cuidadores, né, de pessoas que trabalham em residências para cuidar ali de pessoas enfermas e tal. Então, é importante também saber que a hora noturna é mais cara, tá certo? Então, com relação ao repouso semanal, nós já falamos, né? Deve ser concedido um repouso semanal de no mínimo 24 horas, um dia completo, no caso, preferencialmente aos domingos, mas não obrigatoriamente, isso pode ser negociado. E os empregados domésticos têm direito à folga, viu, nos dias de feriados, tanto de feriados civis quanto religiosos. Então, se o seu patrão precisa que você trabalhe nos feriados, ele vai ter que te pagar hora extra, tá certo? E também é uma faculdade, você não é obrigada a trabalhar no feriado. A questão das férias, os empregados domésticos têm direito também, assim como qualquer trabalhador, a 30 dias de férias e receber, né, por essas férias, além de receber o terço a mais. E esse empregado doméstico, ele vai ter direito também, gente, ao 13º salário. Então, se você é empregado ou empregador doméstico, fique atento, porque se você é empregado e não está recebendo, você pode pleitear os seus direitos. E se você é patrão, se você é empregador e não está pagando, você pode estar acumulando aí uma dívida. Aí tem pessoas que dizem, não, mas eu confio na pessoa que trabalha aqui, que jamais vai me colocar na justiça. Olha, gente, não é questão de confiar, é uma questão de honrar a lei, é uma questão de direitos e de deveres, tá certo? Porque não adianta dizermos que somos bons cidadãos se dentro da nossa casa nós estivermos trabalhando com uma pessoa em um regime equiparado ao trabalho escravo. Porque, sinceramente, se uma pessoa trabalha na sua casa 8 horas por dia e ela ganha menos do que deveria ganhar, ou seja, ela ganha menos do salário mínimo, ela não tem férias, ela não tem 13º, você não está pagando a previdência dela, é trabalho escravo sim, tá certo? E aí vão entrar os outros direitos, como a questão da licença maternidade, a estabilidade em razão de gravidez, no caso de ser uma empregada mulher e ficar grávida, ela tem a estabilidade de até 5 meses após o parto, ela não pode ser demitida por conta disso, né? Tem direito ao FGTS, então o FGTS ele deve ser depositado mensalmente, que é a porcentagem de 8% sobre o salário mínimo, que tem que ser depositado mensalmente para quê? Para garantir que se aquele empregado ele for demitido, ou quando ele for demitido, ele vai ter ali uma espéciezinha de poupança. Por isso que se chama FGTS, porque é um fundo de garantia por tempo de serviço. O empregado doméstico também vai ter direito ao seguro-desemprego, né? Se ele for demitido aí sem justa causa. E o aviso prévio, se ele for demitido, ele tem que receber aí o aviso prévio, que pode ser trabalhado ou indenizado. Então, gente, essa relação, a relação de trabalho do empregado doméstico, ela é protegida pela legislação. É uma relação que é protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, se você contratou, você tem que assinar a carteira, pagar todos os direitos que estão previstos em lei e não pode demitir sem justa causa, porque senão a conta pode ficar bem cara, tá certo? Então, essa é a minha dica do Questão de Lei de hoje.
tanto para você que é trabalhador doméstico, como para você que tem ou deseja ter. E aí, se você tem dúvidas, você pode estar contratando um advogado ou uma advogada para estar fazendo esse contrato. É o que eu recomendo. Nunca contrate ninguém para trabalhar na sua casa sem a assessoria jurídica. Por quê? Porque você pode estar entrando aí em uma relação contratual que, se você não tiver uma assistência jurídica adequada, você vai poder estar aí acumulando dívidas, tá certo? Então, fica aí a dica do Questão de Lei. Se você é empregado doméstico e não está recebendo seus direitos como deveria, converse com seus patrões e tentem regularizar essa situação, porque vai ficar bem melhor para ambas as partes. Um abraço e até o próximo vídeo.